Fala galera do canal Insight, tudo bem? Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de carreira e vamos falar de modelos inovadores. Vamos falar de um cara que conseguiu ao longo do tempo, não muito tempo, um cara novo, né, 25 anos. Quase isso. Quase isso, né? Você viu que é um cara que assim, tem uma trajetória gigante nessa área de tecnologia. E a gente sabe que a área de tecnologia, a cada momento aí vem surpreendendo a gente com várias soluções. Então a gente vai falar aqui hoje com o Leonardo da P11, que é uma solução voltada para o mercado imobiliário. Cara, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado a você, Anderson. Obrigado pelo convite aí. Estou muito honrado em vir aqui compartilhar um pouco com vocês, né? Um pouco da minha história, um pouco da história aqui da P11, que é a história de empreendedorismo mais recente, né? E aí compartilhar com o pessoal, sem dúvida nenhuma, esse incentivo, né, para o pessoal abraçar a carreira empreendedora, mas sem romantismo, igual você falou. Sem romantismo, tem, galera. Tem que realmente botar a mão na massa e saber que tem dificuldades, mas muitas recompensas também, não vamos mentir, né? A gente pode ficar muito realizado por aquilo que a gente consegue e até, né, nem mesmo a gente acreditaria no que nós temos a capacidade de fazer. Acho que isso é importante para as pessoas, né? Cara, poucas são as pessoas que conseguem, de alguma forma, olhar o empreendedorismo por esse viés, né, dessa descoberta, de olhar essa possibilidade de construir algo que é muito bacana. Como que você conseguiu trabalhar a tua cabeça para ir por esse caminho? Como é que foi essa história? Para mim, esse senso de construção, né, de ver aquilo que você está construindo, sempre foi algo muito recompensador, né? Ou seja, o fato de você conseguir planejar uma determinada conquista, né? E são conquistas que você vai galgando uma escada, você vai pouco a pouco subindo e você vê que o teu esforço consegue construir aquilo, para mim sempre foi muito recompensador. Então acho que tem esse grande prêmio ao empreendedor, que é essa chance de você efetivamente celebrar a tua construção, aquilo que você conseguiu produzir. Desafio e recompensa. E recompensa. A gente encontra recompensa nesse dia a dia como empreendedor, mesmo nas dificuldades, né? Muitas vezes você vai vencer uma dificuldade, e acho que a mais comum do empreendedor que começa é vender, certo? Você já deve ter escutado muitas histórias, e eu também, de fiz um produto maravilhoso, mas ninguém compra, certo? Sim. Então, conseguir vender é o primeiro desafio do empreendedor. E cada venda feita é uma conquista que ele deve celebrar. Você falou um ponto que pra gente, eu bato muito nessa tecla também, porque se você não for um bom vendedor, bom que eu digo, realmente de você ir lá e querer contar para as pessoas, né, ter vontade de explicar para as pessoas, estar entusiasmado com aquilo que você criou, né, que é o processo da venda em si, dificilmente você consegue prosperar, porque o processo da venda, não só olhando o público-alvo que você está ali buscando vender, mas são as pessoas que estão no teu dia a dia, dentro da tua empresa. Quer dizer, você é o primeiro vendedor, né? Você é o cara que contagia as pessoas, que vem junto, que o time acredita naquela ideia. E quando as pessoas que têm uma ideia muito boa não conseguem desenvolver ou não gostam dessa questão de ser um vendedor, por que eles trabalham esse dilema? Porque é um dilema difícil. Eu acho, né? que é um dilema. Um dilema difícil. Honestamente, eu sou um pouco radical nesse aspecto. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acredito que todo empreendedor precisa ter o compromisso de vender. E muitos falam, enfim, já tivemos a oportunidade de conversar com muitos dizendo: mas eu sou tímido, eu não nasci para isso, eu nunca tive jeito para vender. Mas vamos colocar de uma outra forma. Se esse empreendedor, ele identificou algo, uma necessidade, uma dor,
algo que vá servir as pessoas ou as empresas, né? Dependendo do que ele tiver escolhido. E o produto ou serviço dele se encaixar com essa dor, com essa necessidade, o vender é um caminho natural. Há barreiras, sabe? Especialmente se você estiver falando de uma fronteira de inovação, porque muitas vezes você percebe uma oportunidade, há uma dor, há algo não resolvido que você pode, né, atacar com o seu empreendimento. E muitas vezes você vai ter que vencer a forma atual, o status quo, né? Sim. O jeito que as coisas funcionam. Aqui sempre foi assim, né? E você, como empreendedor, vai vencer esse jeito costumeiro de fazer. E o vender vai ser convencer as pessoas de que a solução que você está propondo é muito boa. Então, de fato, acho que esse é o grande teste das ideias, né? Sim. E de boas ideias o inferno está cheio, ou seja, na hora que a ideia é posta em execução, né, que é o que acontece no empreendedorismo, ou seja, eu efetivamente vou ter que colocar essas ideias para trabalhar e começar a ouvir do mercado, dos seus clientes, dos seus concorrentes, feedbacks que muitas vezes você não gosta muito, certo? Ah, isso aqui não está me atendendo muito bem. Ah, você pensou que isso seria útil para mim, mas não é. Prefiro não fazer desta forma. Acho que a gente, como empreendedor, tem que ter a humildade de ajustar, acertar. E por que quando você entra nesse aspecto, né, que as pessoas colocam suas críticas, né, no sentido de, acho que isso aqui não é legal, acho que isso aqui não é para mim, porque, de alguma forma, o processo da crítica, o processo daquelas situações que às vezes a gente não gostaria de escutar, são processos muito mais construtivos da gente aprender, da gente aperfeiçoar, da gente melhorar. E naturalmente, né, é uma consultoria gratuita que a gente está tendo ali, seja de um cliente, seja de um fornecedor, enfim. A gente realmente aprender a escutar, né, tudo aquilo que pode agregar e melhorar para o nosso negócio. E por que muitas vezes a gente não consegue ter uma disciplina nessa direção? E aí a gente acaba indo muito mais pelo lado pessoal, né? Pô, então assim, eu me sinto derrotado, eu me sinto um fracassado, essa coisa mais vitimista, que a gente de alguma forma acaba absorvendo e a gente acaba não trabalhando a nossa mente numa direção que seja voltada para, peraí, esse cara está trabalhando gratuitamente para mim, ele está melhorando o meu produto, está melhorando o meu serviço. E por que isso tem que me incomodar? Né? Por que eu tenho que ser um super-homem de tudo? Né? Por que eu não tenho que ter essa tranquilidade de aceitar as críticas e melhorar o meu processo? Por que as pessoas que têm um negócio, elas têm essa dificuldade na sua visão? Sim. Isso, eu concordo plenamente com você, viu, Anderson? Acho que isso é uma grande oportunidade. Eu já tive a oportunidade de empreender várias vezes. Meu nome é Anderson. É que eu chamei ele de Vinícius. No começo a gente cortou, viu, galera? Eu queria fazer uma pegadinha com ele. Agora continua. Hoje, Anderson, acho que uma das coisas mais relevantes que eu vejo para um negócio, muitas vezes o negócio tem fases pré-operacionais, né? Você está construindo uma base mínima para conseguir operar. Isso aconteceu no AP11, por exemplo. Né? A gente tinha que construir uma base mínima de tecnologia para conseguir operar. E para dar um exemplo concreto para o pessoal que está nos ouvindo aqui, quando a gente começou a operar, a gente não tinha nenhum imóvel para vender. Aí você fala, poxa, mas vocês iam vender imóvel, mas não tinham nenhum para vender. Sim. Por quê? Porque a gente queria, o mais rapidamente possível, ouvir os clientes. Isso que a gente está oferecendo faz sentido para vocês? E algumas coisas que a gente julgava que eram super úteis, super de valor para as pessoas, quando a gente viu, de fato, não eram. E você precisa recuar, você precisa ajustar o seu negócio, né, para o que as pessoas efetivamente valorizam. E o que é muito engraçado disso é que, muitas vezes, essas respostas elas são muito indiretas. Então, a gente tem que desenvolver um senso interpretativo muito, muito grande. As pessoas não falam isso de uma forma direta, mas eu considero uma grande oportunidade. Até hoje, eu sento do lado do atendimento. Legal. Então isso para mim é algo muito importante. Eu estou ouvindo o que está acontecendo indiretamente do ponto de vista das conversas e eu recomendo isso para todo empreendedor. Esteja o mais próximo possível
do que está acontecendo da porta para fora, porque você vai ter a oportunidade de ouvir efetivamente o que as pessoas dizem, né? Hoje com as redes sociais, com, né, as mídias sociais, muitas vezes você tem comentários, muitas vezes você tem postagens que estão de alguma forma traduzindo o que as pessoas efetivamente pensam da sua execução. Até para a gente, porque a gente quer entrar no teu modelo de negócio, né? O que vocês criaram, o que vocês resolvem hoje aí no mercado, mas conta para a galera aqui um pouquinho da tua história, né? Para que as pessoas te conheçam, e essa tua trajetória mesmo, né? Nesse mundo da tecnologia. A gente sabe que faz pouco tempo, uns 5 anos atrás, foi mais ou menos isso? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais? Tipo, Um 10 pouquinho anos? mais, isso. Vai marcar um pouquinho? Um pouquinho mais. Eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Estava comentando ali com você antes no nosso papo, né? Comecei a trabalhar... Renato fez 30 anos, hein, galera? Pô, não é 30 Eu já anos? estou com 49. 49, já tô um pouquinho mais à frente. Tá enganando bem ele. É que a geração dos 50 hoje engana melhor. Engana melhor, Engana a gente está melhor, A gente né? tá melhor. A gente já está, ó, já soube preservar aí a mente e a saúde física e conseguiu chegar melhor. Mas enfim, eu comecei a trabalhar muito jovem. Você é de Friburgo, né? Sou de Nova Friburgo, lá Nova do interior do Friburgo. Rio. Lugar lindo, diga-se de passagem. É bacana demais. Lindo lá. Vale a pena quem puder conhecer. Friozinho, Muito né? legal, friozinho. Vinhozinho Isso aí, gostoso. onde comecei a trabalhar, como eu havia perdido meu pai muito cedo, então fui trabalhar no comércio. E eu tinha muita crença já, pessoal, de que precisava estudar seriamente, ou seja, para realmente sair de uma situação familiar difícil e, enfim, reestruturar de alguma forma, né, a vida, vamos dizer, econômica da minha família, né? Então, me dediquei muito a isso. Realmente foi um esforço importante. Eu consegui ir para a Unicamp, lá na engenharia de computação. Na época era, acho que ainda hoje... É um CDF, hein, galera? Não é qualquer um que entra na Unicamp, não. Enfim, Isso é pra pouco. Tem que estudar. Tem que estudar muito, não é? Tem que estudar, é muito importante. Estudar, né? O mais curioso é que depois que você entra, você percebe que você tinha que estudar muito mais depois, né? Então você estuda bastante para entrar e mais para sair. E cheguei num ambiente que era muito frutífero aí do ponto de vista de empreendedores, né? Uma turma muito Que ano que a gente positiva. Esse esporte foi em 91. 91. 91, tem 31 anos. Você até comentou um pouquinho antes, né, de uma galera que naquela época ali, Isso, o auge do uma empreendedorismo. turma, Conta um pouquinho dessa uma galera. turma espetacular aí, que é da Unicamp dessa mesma época, né? O pessoal da CIT, né, que abriu capital lá em Nova York recentemente, o pessoal da Dextra, que também está junto com a CIT, Ícaro, muitas empresas, né? Superlógica. Anos depois de mim veio o pessoal da Nove lá, o Fabrício, é de 92, então eu sou da turma 91. Então, tinha uma turma muito interessante e de alguma forma, querendo, né, criar coisas, estar junto. Acho que a gente não tinha jamais a visão de que conseguiríamos construir uma trajetória empreendedora que foi construída por várias dessas pessoas, mas a gente tinha muita vontade de fazer. Acho que Só pegando um gancho nessa conversa, você acredita que esse ambiente ele foi muito mais provocado pelos alunos naquele momento, no sentido de uma visão mais empreendedora, ou isso já era um escopo dos professores, do pessoal que estava ali, de estimular realmente, né, vocês a terem essa visão mais empreendedora para a vida, né? Como é que isso funciona na faculdade, no ambiente da faculdade? Uma pergunta interessante. Professores, acho que eram poucos, para ser honesto com você, que olhavam para isso naquela época, né? Eu acho que a gente estava numa disciplina, né? Todo mundo falava, a computação é o negócio do futuro, é a carreira do futuro. Começo dos anos 90, para você ter ideia, a minha turma foi a segunda turma de engenharia de computação, né? Uau! Então a gente ainda estava muito numa fronteira de pioneirismo pela área, né? Sim. Ninguém sabia direito o que ia acontecer e acho que isso já provocava. E sai dessa época também. Sai dessa época. É, que era isso lá de Campinas, né? Sai dessa época também. E o Fabrício, eu lembro muito dele, a época lá que estava começando, ele falou, não sei se você sabia, ele foi fazer app para celular, mas na época ninguém tinha celular. Eu falei, cara, mas o que? Não, era aquele negocinho com 2 linhazinhas de texto. Ele falou, não, a gente vai fazer uns aplicativos para celular. Todo mundo
mundo olhava para aquilo e falava, Como assim? como assim, cara? O que você está pensando? Que legal. Então era uma coisa muito... ele foi pioneiro no seu tempo, né? Lógico, Então, lógico. Isso é bacana. E a gente estava nesse ambiente, ou seja, um ambiente que tinha muitas chances de olhar para coisas que poderiam vir a se tornar relevantes no futuro. Bom, imagina a galera que você se formou, que você estudou, escutando esse bate-papo aqui e relembrando exatamente É verdade. toda essa atmosfera, todo esse ambiente e todas as incertezas, né? Porque naquele momento ali era um momento de experimentar, né? De criar, de se projetar, mas com um nível ainda muito de... Aí depois de todos esses anos, né, ver a realização de todos vocês, né, que Sim, apostaram muito nisso, fantástico, né? E tinha muita, né, para deixar o pessoal acha que só insegurança só tem pra gente mesmo, né? Mas tinha muita insegurança, né? Claro. Muitos a gente não sabia direito. Será que eu vou me empregar? Né? Aqueles que diziam, será que a carreira, será que eu vou atender? E todo mundo sai de alguma forma da universidade, seja qual curso você fizer, dizendo, nossa, acho que comigo não deu certo, não aprendi direito, ainda não estou pronto, ainda não estou preparado, eu vou... E agora, o que faço? Me formei, como é que eu vou fazer? Né? A gente tem essa insegurança e acho que as pessoas devem, de alguma forma, saber que isso é comum, né? A gente não nasce sabendo, né? E... Aí de lá para cá, de lá você para foi cá, percorrendo? enfim, eu acabei participando de vários projetos, liderando projetos de empreendimentos. No total, quando eu estava vindo para cá, eu estava contando, eu acabei participando da fundação de 8 empresas até hoje. 8 empresas? Bastante. Aprendeu pouco ele, hein? E a maioria foi na área de tecnologia, né, que era a minha área fim, começando na prestação de serviço de tecnologia. Isso vai mudando, né? Acho que a minha experiência mais longa foi na empresa que eu fundei como WG Systems, que virou Abertec. Foi uma experiência de 16 anos. E a gente começou atendendo, estava contando para você, né? Empresas operadoras de telecomunicações lá no Japão. Então, imagina, a gente fazia software de telecomunicações. Nós terminamos, porque nós vendemos essa operação, fazendo canal digital para banco aqui no Brasil. Então, assim, como empreendedor, é muito comum que a ideia original, né, aquilo que você inicialmente concebeu, vá evoluindo, vá se ajustando, vá amadurecendo, vá... Me conta uma coisa, chegamos no AP11. O que é o AP11? Conta pra gente aí, o que você avaliou ao longo de toda a tua trajetória nesse mundo de tecnologia, das oportunidades, e você falou assim, putz, cara, agora eu entendi que isso aqui era uma oportunidade para a gente, né, atuar. E o que vocês enxergaram ali naquele momento, quando vocês criaram a P11, como grande oportunidade de negócio? Quais são as principais dores que vocês avaliaram ali? Conta pra gente. O Anderson, aqui, sem dúvida, é a experiência empreendedora mais madura que eu tive a oportunidade de tocar. Eu estou envolvido nela até o último fio de cabelo, então legal. É algo que realmente me agrada bastante falar, né? E o AP11 é fruto primeiro de uma análise, né, da minha vida profissional anterior, da minha experiência como empreendedor, e perceber que empregar a tecnologia em uma área fim é algo que poderia trazer mais valor para a empresa e para os clientes do que simplesmente construir tecnologia para os outros, né? Então, basicamente, nas minhas experiências anteriores, eu construí tecnologia para outras empresas, e no AP11 não, a gente é tecnologia aplicada numa área fim, que é o setor imobiliário, né? Então, um pouco do processo de construção empreendedora foi primeiro analisar mercados, né? Então, mercados alternativos onde a gente poderia... Ou seja, você não tinha ainda uma definição clara que você iria atuar nesse segmento, mas você fez toda uma análise de mercado e olhou várias vertentes, e a vertente que você achou que poderia criar uma solução mais estratégica foi a solução imobiliária, foi isso? Exatamente. Entendi.
Então, o ponto de partida foi, não vamos mais fazer tecnologia para outras empresas, nós vamos fazer tecnologia para nós próprios e vamos aplicar em um segmento fim. Tá bom. E o início do processo de seleção foi, vamos escolher mercados que são grandes, globalmente falando. O imobiliário naturalmente salta aos olhos, é um mercado gigantesco. Em ativos é o maior do mundo, né? Então, certo. Quando você compara ativos imobiliários contra, por exemplo, ações e títulos, o ativo imobiliário é mais ou menos 1,5 vezes do que são ações e títulos de todo tipo, né? Sim. Títulos desde governo americano, governo brasileiro, títulos privados, ações, some tudo, some o imobiliário é maior, isso dá mais ou menos 3 vezes o PIB mundial. Então, você pega o PIB mundial, 3 vezes o PIB mundial é a quantidade de ativos, ou seja, tudo que está construído e tem valor, propriedades imobiliárias têm estimado esse valor. Então é um mercado gigantesco. Quando a gente olhou para a compra e venda, o estimado global é que mais ou menos 1% gira anualmente. Então isso dá uma noção do tamanho do mercado. E a segunda coisa que a gente usou para selecionar, e tem muito a ver com competências próprias, né? Então a primeira análise é para fora e a segunda é para dentro. Dentre os setores que são muito grandes, quais estão num estágio ainda preliminar do ponto de vista de adoção de tecnologia e de digitalização. Então, isso também o imobiliário saltou os olhos, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, né? Seguramente você acompanha, nosso público aí acompanha também. A gente tem um movimento muito forte de fintechs. Sim. Mas vamos pensar, fintechs estão num setor gigantesco, muito mais moderno do ponto de vista de digitalização, com muito mais alternativas, mas ainda com muitas necessidades para serem resolvidas. Então as fintechs vão nessa direção, que é similar ao nosso raciocínio. Então a gente foi no imobiliário por isso, quando comparado, por exemplo, o setor imobiliário com o setor financeiro, o setor imobiliário está muitos anos atrás do setor financeiro do ponto de vista de digitalização. Então, para nós isso soava como uma oportunidade bastante relevante, né? Tem outro aspecto do imobiliário, só para completar o raciocínio, que para nós foi bem importante também, é que é um setor que globalmente é muito pulverizado. Significa que há muitas empresas fazendo negócios dentro do imobiliário sem um domínio que seja impeditivo da entrada de outros competidores. Isso ainda se aplica. Então, quando você pega, por exemplo, o mercado americano, que é um mercado bastante mais evoluído do que o mercado brasileiro, e você pega uma empresa de intermediação, né, de compra e venda de imóveis, que é considerada líder, aberta em bolsa, vale 7, 8 bi, uma Redfin, por exemplo. Quanto de share nos Estados Unidos uma empresa como essa tem? 1%. Uau! 1%? 1%. E está na bolsa. E está na bolsa e vale 7, 8 bi. Então, é um setor que globalmente pulverizado, é muito pulverizado e, portanto, é claro, isso é um convite permanente a empreendedores. Ou seja, e as suas facilidades, além de gerar essa colaboração, você acaba também agregando outros serviços dentro da tua plataforma, que aí está linkado basicamente essa parte da documentação, né, que é a segurança da transação seria um pouco nessa linha, ou seja, toda a parte de documentação da venda daquele imóvel. Vocês chancelam, né, toda aquela parte da documentação, ou seja, o comprador vai ficar tranquilo, porque a documentação do vendedor e do imóvel está legal, está resolvida essa Sim. parte, e vocês também conseguem ter uma negociação com o mercado financeiro, e essa negociação ajuda na questão de algum crédito imobiliário. isso, não crédito. Então você vai com um pacote completo de soluções para o cara. É isso que eles tem umas coisinhas que eu quero explicar para você, para dar uma ajuda aí. Explica para a gente. Vamos lá. Vamos Então, isso. basicamente a conversa aqui pensando no comprador, eu vou dar o exemplo para o comprador. A primeira característica importante aqui é pensar que a jornada do comprador geralmente é longa, ou seja, uma decisão é muito grande, ele fica alguns meses para decidir, né? Então a primeira coisa que a gente está fazendo no digital, que é diferente, e a gente está trabalhando muito intensivamente nisso, é construir um processo para ele de venda consultiva que consiga ser feito no digital. Então há uma personalização. Você está planejando a sua compra? Então se você está planejando, você precisa saber qual o valor do imóvel que a sua renda consegue atingir.
quais são os bairros mais adequados para você, que tipos de imóveis estão disponíveis para você. Se você fosse pagar com crédito, de que tamanho seriam as parcelas? Ou seja, há perguntas que as pessoas fazem nessa época. Quando a pessoa já está lá na frente, na negociação, vamos acertar o contrato, as perguntas já são: como é que é a documentação? Como é que eu formalizo o crédito? É possível ter esse nível de desconto? Esse nível de desconto é justo dentro dessa negociação? Então, as perguntas vão mudando. Para a gente atender cada uma dessas coisas, nós construímos ferramentas digitais. Então, há ferramentas digitais específicas para atender cada parte dessa da jornada. Então, as pessoas se encontram dentro daquela situação, que de alguma forma se traduz a vida das pessoas, né? Claro. É a vida de cada um que está ali no momento em que ele usa uma ferramenta. Então, a gente construiu ferramentas que vão atender essas necessidades das pessoas. Então, para dar um exemplo tangível, muitas pessoas perguntavam: eu ganho 4 mil, eu juntei 25 mil a minha vida e eu queria saber que valor, com esse dinheiro, que valor de imóvel eu posso comprar? E essa é uma dúvida muito comum. Muito comum. Porque, de fato, os bancos, se você fizer uma perspectiva tradicional, o banco te responde ao contrário. Você diz: eu tenho um imóvel de 300 mil e eu quero financiar 200. Então a parcela é tanto. E essa pergunta ela é oposta. Então a gente chama essa ferramenta, por exemplo, de o imóvel ideal para o meu bolso. Então, dado que eu economizei isso, eu tenho esse FGTS, eu ganho tanto, e eu economizei tanto que eu poderia dar de entrada, qual o imóvel? A gente diz para ele: olha, o seu imóvel novo é de 450 mil, o seu imóvel usado é de tanto. Então, essa visão de novo ouvir, voltamos a ouvir as pessoas. Sim. Voltamos a ouvir as pessoas. Permitiu que a gente construísse uma série de ferramentas que vão resolvendo. Tem um caso muito interessante, eu vou contar porque ele demora um segundo para contar, ele vale a pena. Ótimo. Lá no atendimento, um cliente, bem no início da operação, e ele estava falando ao telefone e ele falou: não, eu procuro um imóvel para lá do Belém. Para lá do Belém. Para lá do Belém. Aonde Jesus nasceu? Então, aí a gente... Você pode explicar um pouquinho para a gente o que você está querendo dizer com para lá do Belém? Ele falou: não, é que eu estou aqui na Penha. Eu falei: para lá. Ele está olhando a linha vermelha e ele está dizendo: eu quero para lá do Belém, porque eu quero estar mais próximo do centro. O que saiu dessa frase, para lá do Belém? Saiu uma ferramenta que se chama Estação AP11, que é uma busca de imóvel perto da estação do metrô. Então a gente mostra a linha e ele marca as estações e fala: eu quero perto dessa. Entendi. E a gente construiu a ferramenta assim. Então esse é um exemplo muito legal. Tangível de como a gente estava conversando aqui, do ouvir o cliente e transformar isso em algo que faça a diferença para ele. Você para pensar assim, a busca do imóvel, né, dentro daquilo que é o teu momento de vida, a sua realidade financeira, o que vai fazer sentido até de proximidade para o teu dia a dia profissional, um desafio muito grande, né? Porque não é uma decisão simples de ser tomada e nem sempre a gente tem as informações disponíveis de uma forma mais inteligente para tomada de decisão. Exatamente. Né? A gente acaba ficando ali na mão de um corretor aqui, um outro ali, e do que ele conhece, o que está disponível ali para ele. Né? Agora, se a gente consegue ter uma amplitude, e aonde a gente consegue fazer uma interação de acordo com onde você vai gerando respostas inteligentes, né? De acordo, porque assim, você já se colocar no lugar do comprador, no sentido de, cara, quais seriam aquelas dúvidas possíveis na hora de comprar um imóvel? Quais são as respostas que esse cara deveria ter antes mesmo de tomar uma decisão? E aí, de alguma forma, você já filtra isso e já vai dando uma direção para o cara, e essa direção ajuda o cara na tomada de decisão. Exatamente. É um pouco dessa visão? É essa visão mesmo. Então, isso acontece no digital, né? E nós temos a concepção de que, de novo, o complemento do digital é efetivamente o trabalho humano, o trabalho de atendimento, o trabalho de efetivamente ouvir o cliente. E nós consideramos isso um diferencial muito relevante para o nosso cliente final, dele efetivamente ter a oportunidade de conversar com pessoas que genuinamente querem resolver um problema que é relevante para ele. Se a gente conseguir, essa é uma meta muito grande nossa, de conseguir ajudar os imóveis a acompanhar a vida das pessoas, para que eles possam
refletir o momento que a gente tem e as pessoas fazerem com que o imóvel acompanhe isso. Então, a pessoa é estudante, vai lá dividir uma casa, um apartamento, depois a pessoa vai se casar ou vai, né, se juntar com alguém, ela vai morar no imóvel daquele tamanho, depois ela vai, né, ter os seus filhos, os filhos vão crescer, os filhos vão sair, a pessoa vai se separar. Tudo isso vai mudando a nossa necessidade hoje, né, por essa dificuldade que a gente falou aqui, de 1,5 vez a troca, por ser difícil, por não estar muito fácil à mão das pessoas a possibilidade de trocar os seus imóveis, né, vender e comprar. A gente enxerga isso ainda como uma grande oportunidade a ser resolvida. A gente quer ajudar muito nisso. Você tocou num ponto que eu vejo um pouco assim, a jornada que as pessoas elas têm nos seus momentos de vida, né? Então, o que acontece? Às vezes, você está começando a tua vida e é um momento que ainda você está se posicionando numa carreira ou num negócio e às vezes você está localizado num bairro X, né? E com o passar do tempo, você pode sair daquele bairro X e de repente estar a 50 quilômetros, né? Num bairro Y, né? E a gente sabe que no final do dia, perder 2 horas para ir, perder 2 horas para voltar, são 4 horas do seu dia, que muitas vezes por uma decisão não muito bem estruturada naquele momento, né, você compra um imóvel até num tamanho grande para um momento da tua vida, e que naquele momento da tua vida você precisaria ter um mínimo ali, né, para que você pudesse, obviamente, ter uma qualidade de vida razoável, mas está muito próximo do teu dia a dia de trabalho, você gastasse pouco tempo, para que você pelo menos ganhasse 3 horas aí para você mesmo, para praticar um esporte, um lazer, tempo para a família, tempo para os filhos, né? E aí as pessoas acabam comprando imóveis até grandes, né? Entram naqueles financiamentos gigantes, né? E muitas vezes o cara se torna escravo daquela situação e não acompanha os momentos de evolução, né? Como é que é a visão de vocês para ajudar as pessoas nessa jornada, para que realmente, assim, pô, legal, eu agora já estou numa fase da minha vida que já está mais consolidada, de alguma forma eu já consegui adequar o meu trabalho, onde eu moro, então tudo está mais fácil, Sim. né? Já estou com uma grana um pouco melhor, então eu vou me endividar menos e com isso eu consigo realizar alguns sonhos num tamanho maior, né? Mas a gente vê muita gente ainda se sacrificando absurdamente no sentido de aquisições de imóveis e de tamanhos até grandes para aquele momento da vida e depois ele não consegue trabalhar bem essas etapas, né? Como é que você olha um pouquinho essa jornada das pessoas? O que você falou se resume em qualidade de vida ao longo do tempo, né? Ou seja, exatamente. E as nossas necessidades vão mudando, né? Exatamente. Do ponto de vista de solução, Anderson, isso vai numa direção, né? A gente estava falando um pouquinho ali, né? De criar mais ferramentas de liquidez. O que é liquidez, né? Legal. Dar às pessoas condições de vender de uma maneira mais previsível e mais rápida, no final das contas, né? Desde setembro do ano passado, a gente tem junto conosco como, né, sócio majoritário o Santander, né? Legal. E nisso a gente olha para uma instituição financeira que tem como meta servir as pessoas, né? Ela quer de alguma forma criar produtos que vão na linha de servir as pessoas e atender as pessoas com as suas necessidades financeiras, e nesse aspecto o financeiro e o imobiliário podem se casar muito bem, né? Ou seja, e é isso que a gente está olhando agora e olhando com uma visão de médio prazo, ou seja, como que nós conseguimos, construindo soluções imobiliárias e financeiras à medida, né, permitir que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida em seus imóveis ao longo da sua vida toda, considerando que as suas necessidades vão mudar, né? Para o brasileiro, o sonho da casa própria é muito marcante ainda. Né? Isso não acabou. Ainda que se fale, não, essa geração nova é uma geração só do pay-per-use, eles só vão pagar pelo uso, ninguém quer mais ter o bem. A segurança do imóvel continua sendo muito relevante para o brasileiro. A gente testemunha muito isso no nosso atendimento. A gente percebe que as pessoas têm uma associação muito emocional com as suas casas e é uma segurança, ou seja, elas
sentem isso como algo que é uma conquista simbólica muito relevante, que no fim, muitas vezes é a sua maior reserva patrimonial, né, pela qual elas vão conseguir se organizar, elas vão economizar para essa reserva patrimonial. Mas Isso acho é que muito também importante. não falta um pouco das pessoas terem uma visão dos seus imóveis, das suas compras, como uma visão de investimento, né? No sentido de, pô, legal, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, aí eu tenho uma cesta aqui de oportunidades de investir o meu dinheiro, né? Seja, enfim, cada um de acordo com o seu momento e com aquele valor que está disponível, e aí ele vai investindo em várias situações, mas olhar o imóvel também como uma visão de investimento, mas ele comprar da forma correta, comprar no momento certo, entender a liquidez daquele imóvel, né? E aí realmente não só olhar o imóvel como o local onde ele vai morar, mas como também, né, um ativo na cesta que ele tem de investimentos. Né? Então assim, eu costumo dizer que não existe você ter um imóvel que você vai vender e ganhar dinheiro. Você precisa comprar bem esse imóvel, porque o valor de mercado dele, na grande maioria das vezes, é um valor meio de acordo com a localização, de acordo com o metro quadrado. Nem sempre você consegue fazer muita mágica, né? Mas você saber comprar bem o imóvel faz toda a diferença para você ter uma maior rentabilidade na hora da venda desse imóvel, né? E nem sempre as pessoas também, elas acabam tendo essa disciplina, né? Esse foco como investimento, né? Sim. Você acha que falta conciliar isso? Então, te dando alguns números que acho que é legal. Do nosso público mensal, aqueles que a gente identifica com perfil investidor variam de 25% a 30% do público. 25% a 30%. 25% a 30%. Tá. O complemento são pessoas que buscam imóveis com a finalidade de moradia. Tá. 25% a 30% com a finalidade de investimento. Normalmente as pessoas que trabalham, né, o pensamento imobiliário com a visão de investimento já tem a sua moradia, é mais comum. São muito raros os casos que não têm a sua moradia e investem. Né? Mas desses 25% a 30%, o que a gente tem hoje, a gente disponibiliza nessa linha das ferramentas, e é muito interessante o que você falou, a gente tem uma ferramenta que se chama Investidora P11. E o investidor ele apresenta os imóveis organizados segundo 4 teses de investimento. A gente percebe que as pessoas desenvolvem uma certa tese, assim como em renda fixa eu desenvolvo uma tese, em ações eu desenvolvo uma tese, nos imóveis também. E as 4 teses que nós apresentamos lá e são transparentemente apresentados são imóveis que baixaram de preço nos últimos 60 dias. Peraí, só um minuto, né, Dani? Que agora isso é bombástico, hein? Para aquele cara que quer investir corretamente em imóvel. São 4 passos, hein? Não é 5, não é 6, não é 2, são 4. 4 teses. Explica pra gente. Obrigado. Então são imóveis que baixaram de preço nos últimos 60 dias. Tá bom. Certo? Imóveis abaixo do preço da região. Então, as pessoas falavam muito nisso, né? A expressão lá no Rio de Janeiro é galinha morta. Ah, eu quero achar uma galinha morta. Essas galinhas mortas são então, boas. Imóvel abaixo do preço da região, certo? A gente tem imóveis remanescentes de incorporadoras. Então, o que significa isso? A incorporadora fez um empreendimento, mas sobraram unidades que ela não vendeu durante o processo de obra. E, normalmente, as incorporadoras podem ter uma necessidade de se desfazer daquelas unidades para poder ir para a próxima. Né? Sim, claro. Então, imóveis remanescentes de incorporadora. E a última tese são imóveis na planta. Né? Então, tem pessoas que falam, eu quero capturar a valorização do imóvel enquanto ele é construído. Então, a gente organiza a nossa base de imóveis. Hoje nós temos aproximadamente 7 mil imóveis aqui na cidade de São Paulo. Então, quem quiser investir, a P11 vai lá no ferramenta chamada Investidor. e vai encontrar as galinhas mortas, é isso? Vai encontrar, sim. Elas estão lá separadas transparentemente. E note que isso é importante para a ótica do comprador e do vendedor, certo? E tudo isso linkado com imobiliárias. Isso, aí as imobiliárias originam. Eles trazem para você esse lote de oportunidade e distribuem lá de acordo com E aí a nossa tecnologia distribui. Aqui tem uma tecnologia de análise de dados, né? Então o que a gente faz? A gente tem
dados georreferenciados de toda a cidade de São Paulo. Então, o que significa Se isso? você tem um outlet de imóveis, Isso, exatamente. é onde a galera vai lá e fala, Dani, Isso. o outlet é bom ou não é? Claro que é. É isso aí. Você vai lá e já compra logo 3 sacolas já e já vai. Então é isso que o cara vai fazer Você lá. consegue encontrar. E você vai ter uma comparativa, então, uma visão comparativa. Então, vamos lá, imóveis na Vila Mariana que estão abaixo do preço da região. Então, aquela região, ela tem uma determinada característica de preço por metro quadrado. A gente olha aquele imóvel e diz, olha, esse aqui está 12% A abaixo tua do preço da região. inteligência já gera Isso. essa curadoria, vai. Você Exatamente. Você tem A uma palavra curadoria é de essa. Isso é oportunidade. apresentado, então, a esse potencial investidor. Então, por exemplo, alguns investidores vão pegar esse imóvel e vão alugar, porque a rentabilidade do aluguel, quando considerado dessa maneira, vai ser maior. Ah, Outros vão fazer algum tipo de reforma e revender. Ou seja, ele vai tentar capturar algum benefício durante esse processo de reforma e revender. Muitos vão olhar para a oportunidade como? Estamos construindo a linha 6 laranja do metrô. Ah, eu vou comprar esse ativo que está abaixo do preço da região, na Pompeia, na Bela Vista, na Perdizes, né, onde está passando a linha do metrô, e vou aguardar 3 anos para 5 anos para vender esse ativo futuramente. Então, essa visão de investimento. e essa inteligência hoje, alguém no mercado oferece, da forma como vocês oferecem, porque eu de verdade eu não conhecia. Você conhecia, Dani, essa solução? Não. Também, né, Dani? Você fica só aí, Sim. né? Fica só vendo Minha área futebol, essas coisas. Pô, né? Tem um mercado bom aí Já para. está lá para você conferir isso, sem dúvida. E acho que o que tem que se casar, né, para as pessoas que têm interesse de investir, naturalmente, é olhar para o crédito imobiliário, né? Muitas vezes você pode ter essa linha de investir de forma alavancada, né? Então, hoje o crédito imobiliário gira em torno aí de 9,5% ao ano, aproximadamente. Essas são as taxas de juros que estão sendo praticadas. 9,5%? Então, 9,5%. Em torno de 9,5% é o custo que está circulando no mercado, que é um pouco abaixo da Selic, né? Sim. Então, as pessoas, inclusive, podem olhar um pouco para essa oportunidade e, eventualmente, os mais agressivos podem fazer até de maneira alavancada. E aí vale mais a pena, na tua opinião, um investimento, uma taxa dessa, ou a pessoa aluga o imóvel? Essa pergunta os universitários sempre perguntam. Eu alugo o imóvel, junto o dinheiro, depois eu vou lá e compro? Ou vale a pena eu pegar, dou uma entrada, financio e lá na frente esse negócio é meu e vendo? Como é que é a tua visão nos dias de hoje? Pergunta capciosa. Então, essa pergunta é muito boa, porque tem uma conta um pouco simplista, que acho que é perigosa, né, no assunto do aluguel. O aluguel anual, ele gira em torno de 5,5% a 6% do valor do imóvel. Esse é o custo final habitual, né, quando a gente pensa ano. E aí a pessoa muitas vezes faz a conta de, mas eu coloco na renda fixa e consigo 11%, 10,5%, como é o caso agora, certo? Sim. E ela fala, eu estou ganhando 4% dessa diferença do custo que eu pagaria de aluguel versus o rendimento da minha renda fixa. O que ele não está considerando aí é justamente o processo inflacionário, né? Muito conhecido. Espera que agora é a dica de ouro, hein? Isso. Agora é a dica, porque o que você falou, pelo menos 99% das pessoas pensam assim. Sim. Né? Então, como é que você reverte esse pensamento aí? Mostra pra gente esse cálculo aí. O grande aspecto, Anderson, aqui, isso é muito conhecido pelos economistas, né? O imóvel, ele, no longo prazo, ele sempre acompanha o processo de inflação. Então, o que significa que os preços, se você olha no longo prazo, eles vão minimamente acompanhar o processo inflacionário. Então, imagina, aquele mesmo imóvel que o cidadão decidiu alugar há um ano atrás, e ele disse, olha, eu consegui a diferença entre a remuneração da minha renda fixa e o custo do aluguel de 4%, ele subiu junto com a inflação. Então, vamos aprender com essas pessoas, na hora que ela toma uma decisão, né, de ter esses ativos bem ajustados nas suas carteiras, qual é o ponto principal que eles enxergam para a tomada de decisão nessa direção, na sua visão?
essas pessoas fazem um pensamento muito naturalmente estruturado, né? Tem muitas assessorias financeiras. Seguramente elas olham a rentabilidade ao longo do tempo, né? Então, muitos dos imóveis dessas pessoas naturalmente não são para moradia, são imóveis que serão locados de alguma forma, né? Eles vão estar distribuídos em subclasses do imobiliário, né? Então, galpões, imóveis comerciais de determinada natureza, escritórios, imóveis, né, de várias residenciais, ou seja, são várias naturezas diferentes. Então eles vão olhar a rentabilidade, ou seja, a renda que isso produz, e naturalmente esse acompanhar da inflação que eu coloquei para você, ou seja, do ponto de vista do valor do ativo em si, ele vai ao longo do longo prazo acompanhar a inflação. O mundo nesse momento vive um processo inflacionário bastante grave, né? Sim. Está muito pesada a inflação mesmo, olhando para as economias desenvolvidas, né? Sim. Então, se a gente olha lá para os Estados Unidos, já estão projetando 3%, 4%, que é uma coisa absurda, né? Sim. E, então, a tendência de alocação nesse tipo de classe é bastante presente nesse momento. Turma do canal Insight. Vocês sabem que a gente sempre traz aqui não só bons conceitos, né, voltado para empreendedorismo, voltado para a carreira, grandes histórias, mas ensinamentos, né? Dificilmente a gente tem uma oportunidade de estudar de forma simples, né, fácil e didática, uma visão de um negócio que foi construído não só para gerar uma solução na ponta, na compra de um imóvel, mas uma inteligência de como ele tem que olhar também a parte de investimento desse imóvel, né? Porque dificilmente você consegue achar isso em outros lugares, né? Eu, particularmente, como eu te falei, eu acho que as imobiliárias tradicionais, que têm o seu papel, que é muito importante no dia a dia, né, desse processo, mesmo as mídias que estão aí disponíveis para a gente buscar informações sobre imóveis, né? Mas, de verdade, ninguém consegue entregar o que vocês estão entregando dessa forma. Pelo menos, não estou a ver porque você está aqui, que a gente está fazendo essa entrevista, né? Mas eu sou um cara que bastante curioso no mundo dos imóveis e investimentos, enfim. Bom, primeiro, parabéns pela solução. Acho que é uma solução que vai agregar muito na vida das pessoas. Parabéns pela sua história. E você está aqui compartilhando, né, tudo isso que você está falando para a gente.